né, aos 32 anos, muito provavelmente o Neymar não vá permanecer, inclusive já neste momento, na Arábia Saudita. Ele que tem um contrato até o meio do ano, né, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Entretanto, ao que tudo indica, informações que a gente vem recebendo e que também eu ouvi de algumas pessoas, por conta da inscrição e do tempo hábil que o Neymar teria para jogar, né, o Neymar está voltando e se recuperando de uma lesão pós-lesão mais longa que ele teve, né, uma lesão muscular, o Neymar não seria inscrito para disputar o famoso Arabão, né? Vamos chamar assim, carinhosamente, o Arabão. Então, pelo time do Jorge Jesus. Então o Neymar não permanecerá, muito provavelmente, e as notícias que estão saindo é que o mercado norte-americano está se abrindo para o Neymar que já deu declarações no passado dizendo que jogaria na MLS. Na MLS tem o time do Messi e do Luizito, o Inter Miami, mas parece que outros 3 times estão negociando, ou pelo menos flertando com o Neymar neste momento, né? E é o momento que eu falo do flerte entra Fred Caldeira. Na Arábia Saudita, dia 15/8/2023, né? Ele foi anunciado. Desde então, 7 jogos, 1 gol, 2 assistências. Lembrando as lesões que ele teve, né? Uma lesão mais séria que o tirou por muito tempo, um ano e pouco, dos gramados. Desde que ele chegou, ele perdeu 67 jogos, né? Essa lesão de ruptura de ligamento foram 53 jogos fora, e teve essa lesão do retorno, já 10 jogos fora e contando. Enfim, o Neymar basicamente não jogou na Arábia Saudita. Acho que ele teve uma lesão muscular depois, mas ele está curado. Ele está apto para jogar. Já. A opção do Jorge Jesus não escreveu. E por que tem essa opção? Já me falaram que pode ser por questões físicas, né? O tempo ainda que ele terá ele já está recuperado, mas para ganhar ritmo, né? Enfim, precisa jogar, né? Precisa voltar a ser um jogador de futebol para ganhar ritmo, e também por questão da inscrição, né? Quantidade de jogadores estrangeiros que hoje o Al Hilal tem, e todos eles estão sendo utilizados. Por exemplo, o Renan Lodge foi sondado pelo Corinthians. É frustrante a passagem do Neymar pela Arábia Saudita, deve ser muito mais no melhor futebol do mundo árabe, né? Porque nessa de trazer grandes craques, Fred Caldeira, boa tarde, ele acabou não jogando, né? Cara, evidentemente é muito frustrante, né? Porque o Neymar na Arábia Saudita era para deitar, fazer números, recuperar confiança, dá pra gente a sensação de que, caramba, cara, olha como ele ainda tá jogando pra caramba, ele poderia ainda estar em um dos principais clubes do futebol europeu. Poderia ser uma limpeza de imagem de um jogador que no PSG sai muito chamuscado, pelo menos da perspectiva da crítica europeia, né? E o que aconteceu foi que a passagem dele pela Arábia Saudita, por mais problemas físicos, e talvez o principal da carreira dele, né, confirmou a impressão de que é um Neymar mais fora, mais hipotético do que prático. Então, acho que não tem nenhum ponto positivo a não ser para a conta bancária, porque realmente o salário é muito alto. E a partir de agora, o quê? Porque o clube da Arábia Saudita apostou alto, pagou pelo Neymar, tá pagando o salário dele, ele tá sem jogar. Vai liberar ele agora grátis? O que vai acontecer é uma rescisão de contrato ou vai exigir um pagamento pro Neymar sair agora, né? Fica a dúvida do qual vai ser a postura do clube da Arábia Saudita, que na metade do ano vai estar no Mundial de Clubes, inclusive está no grupo do Real Madrid, no Mundial de Clubes, o Al Hilal, e não vai contar com um cara que foi uma aposta justamente para esses cenários também internacionais que o clube disputaria, né? Em possibilidade intercontinental, Mundial de Clubes. Será que o clube da Arábia Saudita vai aceitar? Será que isso vai ser possível? E se isso for possível, o Neymar já escolheu qual é o próximo destino? Porque ele já falou que quer jogar a Copa do Mundo de 2026. Então, o próximo passo dele é fundamental para saber como ele vai poder chegar na Copa do Mundo, né? O mercado brasileiro, acho que todo mundo aqui concorda que seria muito especial rever o Neymar no Brasil, muito especial rever o Neymar com a camisa do Santos, inclusive, mesmo o Santos passando pelo problema que está passando, todo mundo sabe, voltando à elite do futebol brasileiro. Eu acho que todo mundo concorda que seria um bom destino para o Neymar. E que a MLS não seria um bom destino a nível competitivo, né? Talvez para acordos de imagem, marketing, para ele reencontrar e fazer de novo o trio Luizito, Messi, caso seja um Inter Miami e tal. Mas, e a Europa? E a Europa? Porque assim, ele vai estar livre, se acertar a rescisão. Ele, enfim, já ganhou muito dinheiro, não sei se o salário seria astronômico como ele ganhava no Paris Saint-Germain, e teria um nível competitivo novamente, voltaria aos holofotes em um ano de Copa do Mundo. Vocês acham que o mercado europeu se fechou? Ou, de repente, depende mais do Neymar do que propriamente dos clubes como um todo? Eu acho que se ele estivesse jogando, ele tinha mercado na Europa. Se o Neymar tivesse jogado metade das partidas no PSG, mas tivesse jogado 2 anos na Arábia Saudita, bem ou mal, ele poderia voltar. Questão que, o que é a Europa?
A Europa tem um seleto grupo de Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Bayern, e numa dessas do PSG, mas ele já estava lá, que são os clubes de elite, que têm condição de dar ao Neymar um projeto esportivo e pagar o salário que o Neymar ganha, mesmo que não seja Itália não? Itália não? Tipo um Revival, Ronaldinho Gaúcho? Financeiramente não, né? Financeiramente não. Financeiramente não, mas eu digo... O Ansu Fati, eu acho que teria o maior salário do futebol italiano, se eu não estou enganado. Sim, para ter um nível de... Primeiro porque o Ansu Fati ganha muito fora do que ele tem que ganhar, e segundo porque o futebol italiano dificilmente paga salários, por exemplo, acima de 10, 12 milhões de euros por temporada para um jogador. Isso, dificilmente por causa disso. Marcos Thuram ganha 10 na Inter, a maior da Inter, por exemplo, que é o clube que, economicamente, nos últimos anos, tem um pouco mais de potência na Itália. Então mas beleza, coloca aí a Inter de Milão. Esses clubes eu acho que dificilmente apostam no Neymar, não pela capacidade física, pela capacidade técnica. E aí, o Neymar seria uma boa pro Olympique de Marselha, seria uma ótima. Levantar o Olympique de Marselha, ele chega lá levantando as receitas do clube. No Leipzig, no Stuttgart, no Dortmund, no Aston Villa. Para esses clubes, o Neymar seria excelente para esses clubes. Porque esses clubes não seriam excelentes para o Neymar. Então, para a linha dos clubes, top. Ele já não está mais por uma questão física e de preço, e todo o resto já não é bom para ele. Mas o Milan cairia bem, hein? Assim, eu tenho uma impressão de que se o Neymar estiver bem fisicamente, isso é uma opinião minha, né? Ele encaixaria em qualquer clube do mundo. Eu ainda tenho essa imagem. O ponto é que o retrospecto do Neymar, a nível físico, não dá garantia nenhuma de um clube fechar um contrato com ele, por exemplo, de 1 ano e meio até a Copa do Mundo 2026. E aí eu acho que entra o problema. Analisando o que a gente escuta dos grandes clubes aqui, como é que a gente vai trazer um jogador que vai ser dos maiores salários da Folha, e com o risco desse cara não jogar, além dos bônus, né? Ninguém fecha por salário apenas, né? Você paga luva, você paga bonificações, enfim, contrato de produtividade, eu acho que não funciona para um jogador do tamanho do Neymar, sinceramente. Então eu acho que, por conta da parte física, talvez os clubes não se interessam, mas aí talvez parta do Neymar, de repente, se adaptar a isso, se ele tivesse ainda o sonho de voltar a jogar na Europa. Só que eu acho que ele não tem mais, né? Eu sinto isso. Eu não sei. Inclusive vai sair hoje, acho que na Romário TV, né? Uma entrevista do Romário, que está inaugurando um canal do YouTube com o Neymar, e eu quero ver se eles tocam nesse assunto, por exemplo, se o Neymar fala da vontade do próximo passo dele, se ele tem esse desejo de tentar voltar à elite europeia, ou se ele quer ir para outro centro. Estou curioso para saber se tocar nesse assunto, mas essa conversa de se o Neymar ainda tem espaço na elite do futebol europeu é a mesma conversa de quando ele saiu do PSG, com um ligamento cruzado rompido entre os dois pontos a mais. A questão física, infelizmente, é uma das marcas principais da carreira do Neymar, infelizmente mesmo, porque o Neymar tem bola para ter sido ainda mais de tudo isso que ele foi. Ele poderia ter conquistado mais troféus coletivos, mais troféus individuais, bem fisicamente poderia ter conquistado uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, ainda pode conquistá-la, e se esse é o grande foco, e ele disse recentemente que ele quer jogar a próxima Copa, eu acho que não há destino melhor do que o futebol brasileiro, porque eu considero que essa elite que o Becker citou do futebol europeu está com as portas fechadas porque não tem como. Essa foi uma questão antes dele sair do PSG. E pouca gente queria investir no Neymar por conta da questão física. Agora, no futebol brasileiro, que é um calendário de 80 jogos, também há de ter uma paciência, porque o Neymar não pode jogar 80 jogos até a Copa do Mundo. Não pode. Assim, é uma proteção. Mais, né? Porque é uma temporada e meia, né? Tem que haver uma compreensão de que onde o Neymar for, na MLS é mais tranquilo, que são muito menos jogos, né? E o grau de competitividade, de cobrança, se o Neymar volta para o Santos, vai ser lindo até começar a ter algum problema se tiver, né? A cobrança do futebol brasileiro não perdoa tamanho de jogador. Então, daqui até a Copa, idealmente, na minha visão, ele teria que ir para um cenário competitivo, porém com alguma paciência para a questão física e torcer para não se machucar para chegar na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um mês. O Neymar é muito capaz de jogar um mês sem se machucar e muito bem, como ele já demonstrou. Mas para você estar um mês bem fisicamente e tecnicamente, você precisa de um ano de trabalho. Eu acho que tem outras duas questões que são, de um ponto de vista positivo para quem quiser apostar no Neymar, faltando um ano para a Copa, eu acho que é faca nos dentes. O Neymar vai querer fazer um ano salada e peixe, comendo muito bem, se cuidando muito bem, para chegar bem à Copa do Mundo, que eu imagino que seja o desejo dele de um grande finale, um last dance, ganhar a Copa do Mundo para fechar a carreira com muito sucesso com esse título que ele persegue. Só que tem uma coisa negativa para um clube grande que quisesse contratar o Neymar, que quando você contrata o Neymar, você faz todo um projeto fora de campo, que é muito importante que ele jogue, o seu estádio está cheio para ver o Neymar, para você recuperar parte do dinheiro, e existe também algo do projeto esportivo. Quando você contrata o Neymar, você monta um time em torno dele, não vale a pena você comprar um quadro bom e deixar ele embaixo do sofá.
Então, o Neymar não é um móvel qualquer para colocar na ação. O Neymar é a estrela da companhia. Então, se o Chelsea vai contratar o Neymar, a primeira coisa que o Chelsea tem que fazer, o que a gente faz agora com o Cole Palmer? Tá jogando centralizado. Coloca ele de novo na esquerda, aí vai chegar o Estevão, sabe? Se o Arsenal contrata, o que a gente faz agora com o Odegaard? E aí você remonta um time pensando nisso, só que você corre o risco de remontar um time pensando em um jogador que vai jogar 50%, 40% dos jogos. Então você atrapalhou o time no resto porque você remontou e não contratou para aquela posição e contou com o cara e montou um esquema pensando nele e ele não vai estar na maioria das vezes. Então também é ruim para quem argumenta que valeria contratar o Neymar, você pensar que ele não vai estar em campo, só que você vai fazer um planejamento com ele em campo. De elenco, de forma de jogar, de jogadores para completar o Neymar, para você ter o melhor Neymar possível. E se ele estiver jogando 40%, 50% dos jogos, todo esse planejamento esportivo que foi feito não vai valer a pena.